Olá, o meu nome é Henrique Santos, sou professor da Universidade do Minho, investigador também na Universidade do Minho e trabalho na área de Sistemas de Informação, no Departamento de Sistemas de Informação da Escola de Engenharia, com um maior foco nas tecnologias de Sistemas de Informação, que inclui a chamada Internet of Things, Smart Cities e todos estes fenómenos de evolução mais tecnológica mais recentes, e sempre com foco na segurança da informação. Nesse sentido, fundámos um laboratório de segurança da informação para IoT, o chamado LabSec IoT, e é um pouco no âmbito desse laboratório que nós hoje vamos ter aqui esta conversa. E eu sou o Pedro Balau, ando na Escola André Soares, no 8º ano, tenho 13 anos. Muito bem. Podemos começar então, não é? Bom, Pedro, bem-vindo, antes de tudo, e espero que esta nossa conversa, embora curta, seja útil. E eu ia-te começar por perguntar se tu tens uma noção do que é a internet. Já ouviste falar nisso, com certeza, usas e, portanto, o que é que tu entendes para ti o que é a internet? É uma grande base de dados onde se pode obter qualquer informação que quisermos. Sim, é verdade. Mas é um pouco mais que isso também, porque é uma infraestrutura, não é? Portanto, é uma rede, e é uma rede que foi construída essencialmente para garantir que todos os computadores que estão ligados à internet consigam comunicar entre si, mesmo que haja quebras, problemas de ligação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tiveres um computador aqui em Portugal, mesmo há um cabo atlântico na internet que liga o continente europeu com o americano. Mesmo que esse cabo seja cortado, intencionalmente ou não, há sempre uma outra forma de chegar a um computador. Portanto, a internet foi feita. A internet em si... É nunca falhar totalmente. Exatamente. E, portanto, a garantir sempre esta ligação e hoje com bilhões de nós cobre todo o planeta, ou quase todo o planeta. Tu achas... Qual é a tua percepção sobre a evolução desta internet nos últimos anos? Eu acho que tem evoluído muito rápido, arrisco-me se calhar a dizer que evolui demasiado rápido, tornando as nossas vidas cada vez mais fáceis para obtermos o que quisermos. Muito bem, muito bem. A evolução da tecnologia tem tornado a nossa vida mais fácil. Mas há um aspecto que muito pouca gente sabe, e não sei se tu também sabes, relativamente à internet. Desde 2010, aproximadamente, o número de pessoas que usam a internet foi ultrapassado pelo número de computadores. Sabias disto? Não tens ideia? Por acaso, pensando assim, faz sentido. Afinal, pode haver uma família inteira que pode usar apenas um computador e que por dia utiliza sempre a internet. Mas agora pensa, o que eu estou a dizer agora passa um pouco para além disso. O que eu estou a dizer é que o número de pessoas que usam é muito menor do que o número de dispositivos que estão a usar. Estás a perceber o que eu quero dizer? O que é que isto significa para ti? O que é que tu achas que isto significa? Que a sociedade ficou muito envolvida à volta da internet. Certo. Uhum. E é mais ou menos à volta do que disse agora. A sociedade, a maior sociedade não consegue sobreviver sem ter um telemóvel, um computador ao seu lado. Mas muito mais do que isso. Por exemplo, este relógio está ligado à internet. Há aqui dispositivos aqui na própria universidade, onde nós estamos, que estão ligados à internet. E estes dispositivos, desde 2010, o número destes dispositivos ultrapassou o número de pessoas. Portanto, se nós pensarmos, afinal, quem é que usa a internet? E aquilo que disseste inicialmente muito bem, que é uma base de dados, começa a ter um sentido um bocadinho diferente. Isto, afinal, hoje é mais uma infraestrutura para máquinas comunicarem com máquinas. Sim, percebes? A propósito disso, tenho aqui uma coisa que eu gostaria que tu visses. Tens ideia do que é isto? Isto penso que é uma pen. Isso aí, desse lado, é uma espécie de uma pen, sim, que é para comunicação por Wi-Fi. Isto por acaso é o meu pai que entende mais disto. O teu pai entende mais disso, pronto. Mas o que é que tu achas que isso é? Meu pai às vezes fala assim umas coisas de discos rígidos, mas acho que isto não é. Eu penso que é a motherboard. É uma espécie de uma motherboard, muito pequenina, não tem nada a ver com a do computador, não é? Mas, ó Pedro, acreditas que aí está um computador? Um computador igualzinho, não é igualzinho, não é? Mas
em tudo semelhante àquilo que tu tens em casa. É daqui onde vem a informação toda, é daqui onde saem as coisas todas. Esse é o que faz o processamento da informação. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples. Imagina tu, uma coisinha dessas, essa infraestrutura não está criada na cidade de Braga, mas nós podíamos pôr, porque a função desse computador, ao contrário do teu, que serve para fazer textos, documentos, etc., a função desse computador é mais controlar coisas. Por exemplo, semáforos. E se eu te dissesse que esse dispositivozinho, se por acaso essa infraestrutura estivesse criada em Braga, esse dispositivo era capaz de ligar e desligar os semáforos da cidade de Braga em poucos segundos. Todos, ou até as luzes de Braga. Imagina, isso era capaz de ligar e desligar as luzes de Braga em poucos segundos. Todas as luzes de Braga. A imaginaste? Acredito. E isso isso é um computador, mas não é bem um computador. Porquê que tu não chamarias isso um computador? Aliás, eu dei-te isto e disseste, não é um computador. Tens aqui outro exemplo. Este a ti, se calhar até és capaz de reconhecer melhor. Agora deixa-me pôr este aqui. Sabes o que é esse? Não, que eu não sou muito de computadores. Não. Esse é chamado um Raspberry, é muito conhecido. O Raspberry esse já até é mais parecido com um computador do que este. Mas qual é a diferença entre isso e um computador como tu o conheces? Neste momento, este aqui é apenas o que faz trabalhar, não sei bem. Mas diz-me assim, em termos gerais, aquilo que é a tua percepção, porquê que tu não chamas isso um computador? Porque não tem o quê? Não tem teclado, não tem ecrã. Não tem monitor. Exato. Mas é um computador para todos os efeitos. Sabes porquê? Porque esse não foi feito para ser utilizado por pessoas. Assim como este também não foi feito para ser utilizado com pessoas. Portanto, isto são exemplos desses tais dispositivos que estão na internet das coisas e que criam a tal internet onde há muitos milhões, bilhões de máquinas que estão ligadas a trabalhar em conjunto. Estás a perceber? Estou. Não é o caso de Braga, mas há muitas cidades no mundo que usam este tipo de dispositivo para controlar semáforos, para controlar luzes, para controlar... Mas obviamente milhões destes. Claramente. Só por curiosidade, sabes que eu ontem estava a pensar e a preparar esta conversa nossa, e ontem fui à internet, toda a internet, tentar saber quantos dispositivos desses estavam ligados ontem à noite, simultaneamente. Sabes quantos encontrei? Uns 100 mil milhões, à vontade. Ligados, porque há muitos que estão escondidos, que a gente não tem acesso. Ligados? Ligados visíveis, que a gente pode usar, que a gente pode aceder. Não significa que possamos usar, mas podemos aceder. Uns 30 milhões ligados. Quase. Não chega bem, mas é quase. Não é? O que é um número muito grande. São 17 milhões de dispositivos que se encontravam ligados. É mais que em Portugal inteiro. É mais do que o número de pessoas em Portugal inteiro, exato. Não faz mal. Isso é resistente. Estás a ver? Agora imagina um dispositivo desses, que é um computador, portanto, faz tudo o que faz um computador, sem ninguém a operá-lo, espalhado aí num sítio qualquer, esquecido aí no meio qualquer. Sabes para que isso é muito usado? Isso é muito usado para a televisão. Hoje, muitos hotéis usam esse pequeno computador para fazer aquilo que a gente chama o streaming da televisão. Não é? O Netflix e essas coisas que correm aí, executam aí e que estão ligados à televisão e que permitem que a televisão... A televisão também é uma espécie de sistema, o computador. É, sim, senhor. A televisão hoje também é um computador. Diferente, mas também é um computador. Grande parte das televisões estão Sabes qual foi o primeiro dispositivo que foi criado com esta perspectiva de poder ser ligado à internet, sem ser um computador? Uma torradeira, vê tu bem. Uma torradeira? Uma torradeira. Foi uma brincadeira numa conferência internacional em 1997, se não estou em erro, de um investigador que criou a primeira torradeira e que estava ligada à internet e que se podia, através da internet, ligá-la e desligá-la. Mais nada, só isso, não é? Mas, digamos que foi o que mostrou o princípio que depois, em 2010, estás a ver, num espaço de tempo tão pequenino, em poucos anos,
permitiu que o número de dispositivos ligados à internet ultrapassasse o número de pessoas. Tanto que até a internet quase, eu ouvi dizer que pode colocar nos dispositivos em casa que abre a porta. Podes fazer isso tudo. Entretanto, desenvolveram-se muitas áreas. A internet quase controla o dia-a-dia. Sim. Essa área que estás a falar, que é a domótica, é uma área que também hoje tem muita gente a trabalhar nela e que permite automatizar grande parte das coisas que são feitas em casa, não é? Hoje tu podes, inclusivamente a campainha da tua porta, pode estar ligada a um pequeno dispositivo desses, estejas tu onde estiveres, em qualquer lado no mundo, toca ao telefone, tu vais ver e vês quem está à tua porta e decides se abres ou não a porta. Sim. Está bem? Agora, vamos aqui só para terminar a pensar numa outra coisa. Tu sabes o que é, já ouviste falar na pirataria informática, nos hackers, já ouviste falar? Sim, ainda há pouco deu aquelas notícias todas. Sim, estão sempre a dar essas notícias. Com tanta informação, com tantos dispositivos ligados, tu achas que nós estamos em maior risco ou menor risco relativamente à utilização da internet? Estamos num risco muito grande. Muito grande. Estamos num risco muito grande. O crime informático aumentou e tem vindo a aumentar, e uma das razões é porque estes dispositivos nunca foram feitos, nem a própria internet, nunca foram feitos para ser seguros. E então, nós na engenharia temos que ter esse esforço adicional de pensar nesses problemas e tentar usar métodos de engenharia, técnicas, que permitam tornar a utilização destes dispositivos mais seguros. Está bem? E essa é a razão do laboratório que eu falei inicialmente. O LabSecIoT é um laboratório que investiga, que estuda estes fenómenos e que tenta criar esses métodos, essas ferramentas e as técnicas que permitam utilizar isto de uma forma mais segura. Porque o mundo está, nesta perspectiva, um bocadinho perigoso. Não é? Tu não sentes isso, provavelmente, no teu dia-a-dia, não é? Não sentes, mas vais ouvindo as notícias, vais ouvindo falar e não... Sim, sempre quando navego no computador, às vezes penso sempre, coloco sempre assim, um autocolante na câmara, assim, tento ter aqueles cuidados habituais dos sites. Fazes muito bem. Mesmo assim, pouca gente está preparada, por exemplo, por um episódio como o que aconteceu em Inglaterra, de um casal jovem que tinha um daqueles aparelhos pequeninos no quarto do bebê, não é? E de repente percebeu que alguém estava a aceder àquilo, a recolher imagens do bebê e que começaram a querer fazer chantagem com as pessoas, ameaçando-as de que iriam, podia fazer-lhes algum... Portanto, estas tecnologias são ótimas porque, como falámos no início, estão a melhorar a nossa qualidade de vida, não é? Mas elas são muito perigosas por vezes, se não forem usadas com cuidado e se não forem preparadas, desenvolvidas, se a engenharia não tiver mais cuidado com o que faz com estas coisas. Outra área é a saúde, por exemplo. Hoje há dispositivos destes que estão acoplados ao corpo humano, que medem sinais vitais e que informam o médico de como é que a pessoa está, sobretudo com pessoas mais idosas. Isso é muito importante, como imaginas. Ora, vê o que é se alguém puder aceder a esses dispositivos e poder alterar e poder influenciar e pode, inclusivamente, ter resultados muito negativos, impactos na vida das pessoas. Não é? Portanto, a segurança acaba por ser aqui algo que é importante, que nós todos assumimos quase como garantia, não é? Porque, como disseste bem, há alturas em que tu tens cuidados, mas passas muitas coisas, quando passas num semáforo, não te passa pela cabeça que atrás daquele semáforo está um computador, isso não te vai passar isso pela cabeça, até porque usamos isso todos os dias e, portanto, está fora da nossa gama de preocupações. Mas é um facto, é verdade que assim é.